todo está passando por isso. Exatamente. Então, é muito importante que virtualmente, por telefone, por zap, que a gente incentive a outra pessoa, que a gente procure saber do fundo do coração como o outro está, e que essa pandemia não nos isole no nosso lugar, na nossa bolha. Como sobreviver em tempos de quarentena? Contar um pouco quem é Selma, quem é Vitor, para as pessoas que forem assistir essa entrevista. Eu sou Selma Solis Silva, sou Relações Públicas, jornalista, tenho especialização em comunicação e gestão empresarial e agora também youtuber, palestrante, escritora, porque há 4 anos eu me descobri nesse fascinante mundo do autismo, sem romantização, porque há sofrimento, há uma série de coisas, mas eu devo confessar que aí eu resolvi mirar nas coisas boas e já tinha uma estrada antes do meu diagnóstico com esse cara aqui do meu lado, né, que o diagnóstico dele foi aos 11. Então é isso. E mais importante, sou uma mãe muito coruja. Bom, né? Mas é assim, a coruja é eterna, mas é brava. Eu sou Victor Mendonça, eu sou jornalista, sou escritor, autor de 6 livros, sou youtuber também, né? A gente mantém um blog vinculado ao AI, um site, né, vinculado ao AI chamado O Mundo Autista, que tem esse canal no YouTube, tem todo um trabalho de levar como jornalistas, né, informação acessível, científica e confiável a respeito do autismo. E empírica também, nas nossas próprias vivências, nas nossas próprias experiências, que foi o que nos motivou a fazer esse canal para que ninguém se sentisse, nenhuma família, nenhum autista, sentisse sozinho como a gente já se sentiu um dia. Eu agora sou mestrando em comunicação social também pela UFMG. Eu entrei agora, há pouco, já estou fazendo algumas pesquisas, algumas questões home office mesmo, embora as aulas por enquanto sejam suspensas, né? Mas eu estou já escrevendo artigos e a minha pesquisa ela gira muito em torno da questão da comunicação, da deficiência, da acessibilidade e das mídias, das novelas, da dramaturgia, mas sobretudo com um olhar para a mulher autista, inspirado pela minha mãe, né? E aí, como a minha mãe é minha grande inspiração, o trabalho dela como jornalista foi sempre algo que eu admirei, assim como eu admirei muito o trabalho do meu pai, que também é jornalista. Então, mesmo eles nunca falam assim, faça jornalismo, porque tem pais que a gente sabe que motivam os filhos a seguirem a carreira deles, não foi o meu caso, isso que eu quis dizer. Mas acaba que a gente tem essa influência e eu segui para o jornalismo, mas por um rumo diferente do que os meus pais seguiram, né? Que é um rumo mais das mídias digitais. Agora minha mãe está super parceira nisso, e um lado bom é que a gente eu falei que ela é brava, mas ela também é super bem-humorada, até na braveza, então assim, isso é algo que faz muito bem para a nossa parceria. E também o lado da pesquisa, né? Sobre cultura, no sentido assim, mais artístico. Eu sou muito ligado à questão artística, sou crítico de cinema. E tudo isso me motiva a enxergar a arte e a comunicação como uma forma de fazer uma transformação social positiva. E aí a gente podia conversar um pouquinho sobre essa questão da quarentena, né? A nossa pergunta-chave é como sobreviver em tempos de quarentena. Como é que está sendo para vocês esse tempo? Como é que vocês estão atravessando, né, essa surpresa, esse inesperado que a gente teve aí no meio do caminho? Está melhor até do que eu esperava, da mamãe. É impressionante. Parece que a gente veio treinando há uns 3 anos para esse momento que a gente está vivendo agora. Porque 2 autistas numa casa em que os 2 são muito ruins nas atividades da vida diária. Eles são muito rígidos nas ideias, nas opiniões, nas
das percepções e às vezes repetitivos também. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para dar errado. Mas porque houve momentos nesse processo, parece que engraçado, parecia mesmo que a gente estava sendo preparado. E que eu achei que eu ia ter que ficar longe do Victor, que a gente ia ter que reaprender, porque também a gente estava num processo, logo que o Victor entrou para a faculdade, meio que de dissociação. Né? A gente era muito um, e não é legal para ninguém ser um, a gente tem que ser inteiro. Dois inteiros que vão se fortalecendo, né? Mas não um sugando a energia do outro, né? Então, olha, na relação autista com autista, você tem, se você tiver dificuldade na comunicação, você pode ficar muito nervoso e você pode, inclusive, se tornar violento nas palavras e até mesmo nos gestos. Sim. Ou com você ou com o outro. É uma coisa preocupante. A relação entre mãe e filho, não preciso falar para ninguém, não é também uma coisa assim, todo dia, por melhor que seja a mãe, por melhor eu acho que seja o filho. morar junto com qualquer pessoa que seja, é um desafio. E olhar para, nessa questão de quarentena, olhar para a cara da pessoa assim, 24 horas por dia, não ter muita opção, porque uma coisa por exemplo, minha mãe não gosta muito de sair. Isso já é um perfil dela. Eu gosto um pouco mais, um pouco. Mas, às vezes eu convidava ela, mamãe, vamos naquele churrasquinho que tem na praça de casa, vamos ao cinema, e ela, não. Às vezes eu consegui convencê-la, mas... Da última vez que ele me convenceu a ir no cinema, a gente parou num trailer da Polícia Militar. Isso é uma longa história. Mas, assim, a gente... era motivo de muito estresse. Então, essa parte de ficar sozinho, talvez não seja o principal desafio. Mas se você ficar sozinho sabendo que... Uma coisa é você ficar sozinho por não ter escolha, aliás, por escolha ou porque os lugares não são acessíveis para você de certa forma, por serem muito barulhentos, por uma série de fatores que dificultam, às vezes, para o autista sair. Mas você ficar sozinho em casa, sabendo que isso, e com outra pessoa, e sabendo que isso é porque tem uma coisa letal no ar, dá um efeito na gente diferenciado, né? O cerne da coisa que eu percebi, que eu senti, foi bem assim. A gente ficou, o Victor em casa, eu em casa, e embora eu não goste de sair, eu preciso, para desestressar até sensorialmente e para não cair também no tédio, porque não é isso de ficar só em casa, eu preciso de verde, eu preciso de mato. Então tem o condomínio da minha mãe que eu sempre ia. Sim. Cortou isso, não pude mais. O Victor não podia ir para o cinema, não podia estar com os colegas. Ver meu pai. Não pôde mais. Então, o que acontece? A gente aqui dentro, a gente começou a testar. Nós não tivemos aquela semana que o pessoal fala assim, a primeira semana parecia que eu estava de férias. Porque tanto eu quanto o Victor, a gente é muito, até para além, a gente é muito focado em trabalho. E é prazeroso para a gente, o trabalho encontra o lazer para a gente. Às vezes, o trabalho é o próprio lazer do nosso modo. E minha mãe já falava assim, às vezes a minha mãe vinha visitar a gente e falava assim, vou embora, que só de acompanhar vocês no dia a dia de vocês eu me canso. Muito engraçado. Mas então, aí a gente ficou trabalhando, mas depois a gente percebeu, nossa, a gente está sozinho mesmo, sair é um risco. E aí as atividades diárias começaram a pesar. Fazer supermercado por internet, higienizar tudo. Como é que o Victor vai ajudar ou não vai ajudar? Então, agora, a gente está num período em que no trabalho está ok, a gente está reformulando o mundo autista. Sim. No mestrado, o Victor tem tido uma produção bacana. Eu não, estou completamente afastado da rádio, mas o mundo autista e a atividade de casa me consome muito. E acho que a gente vai passar por uma etapa agora, porque realmente a gente está se surpreendendo um com o outro. A gente vai passar para uma etapa de ver como é que o Victor pode efetivamente me ajudar mais. Porque senão vai dar problema. Porque eu já queimei uma forma de pudim, já derreti a garrafa térmica, eu acho que eu estou muito estressada. É uma coisa que eu venho trabalhando até com a minha psicóloga, uma forma de eu ser mais... A gente faz, o conselho autorizou a gente fazer terapias online, então é uma forma que eu estou... Que a gente está tentando buscar uma forma de eu ser mais autônomo
no meu dia a dia, não autônomo comigo mesmo apenas, mas de poder dividir essa... Acho que o correto é ajudar, dividir mesmo com a minha mãe. Dividir. Porque, às vezes, nem me ajudar, eu ajudo quem dirá dividir. Né? E isso é uma coisa muito séria, porque eu sobrecarrego da pessoa. A pessoa tem que fazer uma coisa, arrumar alguma coisa que você que bagunçou, né? Vamos dizer assim, isso não é bacana. E aí tem insônia, a cozinha à noite fica um horror. O morro, eu tenho muita fome à noite por causa da medicação e uma série de fatores. Só te puxar aqui. E aí, à noite, eu às vezes custa pegar no sono, né? Às vezes a cozinha fica bagunçada, eu nem percebo. Minha mãe não consegue acordar, tipo assim, vamos esperar o Victor para me ajudar a arrumar, ou para a gente arrumar junto, ou para ele arrumar. Ela já arruma tudo. Mãe é bem isso. Exatamente. Mas uma coisa que eu queria pontuar é que no começo eu fiquei muito sentindo falta de alguma coisa mais... de uma forma de elaborar tanta novidade, né, para mim, com relação à quarentena. Criar rotina na novidade, a gente queria isso. No imprevisível, no imprevisto, vamos criar uma rotina nisso. E eu e ele temos dificuldade de nos organizarmos nisso em função da ansiedade, não é da só, disfunção executiva, mas também da disfunção executiva. Então, eu comecei a organizar melhor os meus dias, até mais foco no trabalho, e comecei a também encontrar virtualmente, né, por meio de videoconferência. Inclusive, é um prazer estar aqui com vocês, que a Mônica já considera uma amiga, né, uma pessoa com quem eu tenho um carinho grande. Também agora é recíproco, viu? Agora, nossa, é recíproco, Vitor. Eu também considero vocês como amigos, os dois. Obrigada. E eu tenho encontrado muito também com amigos do budismo via videoconferência. E a questão da espiritualidade tem me ajudado muito no sentido assim, de fazer meditação. Até o meu pai, que é uma pessoa mais cética com relação a isso, ele sempre me cobra de eu estar fazendo oração e tudo, de eu estar meditando, de eu estar nesse encontro comigo mesmo, porque essa questão espiritual tem me ajudado muito a dar até mais energia vital e mais organização mental para eu conseguir fazer as coisas que eu preciso fazer ao longo do meu dia a dia. Então, no começo, o grande desafio foi lidar com essa questão da organização e da imprevisibilidade. Mas, fazendo essa meditação e organizando meu dia, tendo foco no trabalho, tipo assim, isso aqui eu não vou poder fazer, mas isso aqui eu posso. Isso tem me ajudado bastante. Eu queria até fazer uma ressalva, que as pessoas não se esquecessem dessa experiência espiritual nesse momento. Sim. E aí, eu e o Victor, no caso, somos budistas, a gente tem a recitação do mantra Nam-myoho Renge Kyo, que é exatamente um mantra para harmonizar o universo, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando para as pessoas não abandonarem, não esquecerem a espiritualidade, porque, na realidade, hoje somos um só. O mundo todo está passando por isso. Exatamente. Então, é muito importante que virtualmente, por telefone, por zap, que a gente incentive a outra pessoa, que a gente procure saber do fundo do coração como o outro está, e que essa pandemia não nos isole no nosso lugar, na nossa bolha. Que a gente não se esqueça que tem gente que talvez precise só de oi, tá tudo bem? Joia, conta comigo, estou aqui. E isso é muito importante. Um aspecto que eu acho muito interessante com relação a essa pandemia é que essa questão da videoconferência, de ferramentas, né, que pessoas com deficiência geralmente usam para se comunicar com mais frequência do que as pessoas sem deficiência, elas estão sendo usadas por todo mundo, que a gente não se esqueça de que é uma forma de a gente se conectar, de estar juntinho. Às vezes tem amigos meus que eu estou tendo mais contato agora do que eu tinha antes. E isso é muito bacana nesse sentido. Claro que a gente não desmerece o que está acontecendo no mundo, a gravidade, a própria questão das mortes e tudo, mas a gente pensa que a gente não quer sair disso. Tipo assim, isso foi só mais uma dificuldade que a gente enfrentou, que o mundo enfrentou e venceu. Não.
Acho que é sair disso melhor, né? Repensando uma série de questões sobre o que levaram a gente, o que levou a gente a não estar preparado, talvez, para um momento desse, e sair mais fortalecido para repensar os nossos comportamentos, nossas ações. Ok, que legal. Acho que vocês falaram pontos assim super importantes e a gente tinha pensado mesmo de conversar com vocês sobre essa questão da partilha do espaço, né, da casa comum, que a gente sabe que muda muito, né, quando a gente não pode sair, quer dizer, muda completamente, e essa questão da rotina, né, e vocês trouxeram isso de um jeito forte, intenso, né, do que vocês estão vivendo. Aí uma questão que assim nos pareceu também peculiar, e não sei se para vocês também como está sendo, porque vocês estão muito envolvidos também nas redes sociais, e vocês se envolvem muito, né, com pessoas em torno da questão do autismo, né, do transtorno do espectro autista, que é essa questão do mês da consciência do autismo, né? A vivência, esse mês que a gente consagra, né, a essa discussão e a uma série de atividades, e acabou que a gente vivendo essa situação de isolamento social, e a gente gostaria de ouvir um pouco de vocês, como está sendo, se essas atividades tiveram, né, um desdobramento diferente, assim, como é que foi? Como é que está sendo? O nosso mês da conscientização começou em março, a bem da verdade, porque em março a gente já fez uma viagem a convite do Ministério Público para Araxá, foi um encontro muito rico, foi uma pessoa até da FAI lá palestrar junto com a gente, foi muito rico. Depois a gente voltou e aqui a gente fez também um encontro com a doutora Raquel Del Monde, que a gente tem muita conta como profissional, ela é psiquiatra e mãe de autista, e só que interessante, todo mundo fala assim, as pessoas vão percebendo a energia. E o Victor, quando ele era criança, parecia que o Victor percebia para mais, e todo mundo falava assim, não, mas o filho da gente é assim. Mas tinha alguma coisa estranha no ar, para mim e para o Victor, que, para vocês terem ideia, eu desloquei o maxilar, sabe? Deu uma travada. Ah, sim, eu tinha ido em Lagoa Santa também. Nós tínhamos feito uma palestra muito bacana lá também. Sim, sim. Então, a gente entrou no mês da conscientização propriamente dito, com a pandemia, eu ainda estava com o maxilar deslocado e depois eu percebi que foi pressão que eu fiz dormindo durante a noite, e aí eu tive que tomar aquilo que não podia tomar, anti-inflamatório, aí voltou e eu ainda estou com dor. Eu e o Victor, a gente parece que já estava sentindo uma tensão grande. Então, quando as coisas... Eu também, na viagem a Araxá, embora a palestra tenha sido um sucesso, foi maravilhosa mesmo, a gente sentia o calor humano das pessoas na plateia, mas eu passei muito mal também nessa viagem. Foi uma coisa quase que inexplicável. Quando chega, então, que você tem que fazer a coisa virtual, eu me lembro que eu fiz um release para cada, né, que é uma associação de grandes outras associações, para falar que dessa vez, coloquei até no Mundo Autista, blog, para falar que dessa vez seria de maneira virtual, mas eu e o Victor tivemos um encolhimento para se lançar Interessante isso, já que a gente fazia isso tanto, de se lançar nas redes para esse mês da conscientização. Quando a gente percebeu que tinha tido um impacto estranho com a gente, da gente em si mesma, ficar mais da gente, a gente começou a retomar, que é um dever da gente, a questão do blog no UAI, e aí retomamos. Depois a gente chegou a fazer uma reunião para redimensionar o mundo autista, a nova realidade, as novas regras, e aí eu aceitei um convite para uma live, o Victor também já tem live agendada, e a gente começou a falar mais nas redes, mas agora para o final. Por quê? Porque mexia muito, tanto comigo quanto com o Victor, quanto com ele, de saber que tinha mães com filhos que pequenos, e é complicado.
Ah, ele dá trabalho? Não, gente. É porque nessa fase é uma necessidade de um suporte tão diferente que confinar essas pessoas podia ser cruel com as crianças e com as mães. Isso tudo mexeu com a gente. Quando a gente foi organizando isso, a gente começou a agir. Passou esse impacto, a gente começou a agir. E, inclusive, também tive um convite, eu e o Victor, de uma aluna que, para o TCC dela, vai ser cada mês tem o janeiro branco. Então, o abril, o azul, a gente vai escrever, né? Nós estamos terminando de escrever a crônica. Então, ontem na live com o Amar Barreiro, foi assim, muito rico, que aí você percebe o seguinte: nada substitui o contato humano, ok? Mas nada também impede que as pessoas sejam próximas e afetivas por esse instrumento, né? Por essa ferramenta que é a tecnologia. Então, a gente saber agora redirecionar e redimensionar. Eu concordo plenamente, e algo no que a minha mãe falou me despertou também para pensar que é o momento da gente pensar não só na quantidade de relações, mas assim, na qualidade, como eu me dedico a essa relação. Eu falei mais cedo sobre o contato que eu tive com meus amigos, né, via videoconferência, mas o mesmo vale para as lives, vale para esse contato virtual de ativismo ou profissional com relação ao autismo. Então, é pensar na qualidade, fazer uma coisa muito mais próxima às pessoas, no sentido de que elas possam estar interagindo de uma forma a buscar a interação de pessoas que se abriram não só para Belo Horizonte, mas para o Brasil todo, né? Ou para o mundo todo. Pessoas que realmente queiram ter esse contato e pensar na qualidade desse contato, em criar um sistema mesmo. Porque nós, por exemplo, que estamos ligados à questão do autismo, a gente tem que, às vezes, deixar de lado algumas divergências de opiniões, que é normal, que é rico, que constrói, mas focar que a gente tem o meio dessas diferenças é o que no budismo a gente chama de taidoshin, que é diferentes em corpo, unos em mente. Então, mesmo a gente tendo visões diferentes, caminhos diferentes para chegar no tema do web, e tudo isso a gente vai aprendendo com o outro enriquecendo, a gente pode... a gente tem um objetivo comum, que é trazer mais informação de qualidade às pessoas, que beneficiem as pessoas autistas, a família delas e o contexto que elas participam socialmente. Isso é tão sério que sábado uma professora de 32 anos fez contato comigo. E é engraçado, né? Nossa, eu achei que eu não ia conseguir falar com vocês. Eu falei, gente, como não? Só se eu estiver ocupada, né? E aí, uma jovem senhora, né? De 32 anos, linda, e ela, professora de Libras, mexe, então, assim, com a EE, tá, né, nesse universo, e ela foi surpreendida por uma outra professora no momento em que ela teve uma crise na escola, dizendo para ela procurar o diagnóstico. E aí, ela meio que pirou, como assim? Eu vou ser autista e eu não sei que eu sou autista. E há um mês, ela conseguiu o diagnóstico. E ela me procurou porque ela estava completamente desorganizada, o que é comum, que ela está passando pelo que eu também passei, já tendo o Victor, né? Então, estava com mais experiência que ela. Mais referência. E quando ela, no primeiro momento, negou o diagnóstico que a professora tinha falado, ela puxou para o parâmetro que ela tem do autismo. Ocorre que o autismo é um transtorno do espectro do autismo. Então, tem todo um espectro. E aí, ela buscou na internet, acabou achando o nosso canal e falou assim, gente, mas eu sou aquela ali. Aí ela se identificou muito comigo e que é aí que ela conseguiu o diagnóstico. Ela é de uma cidade perto de Florianópolis. Vocês pensam bem a responsabilidade. Pessoas sofrendo por falta de informação. Então, isso aqui que a gente está fazendo pode chegar no mundo todo. Isso é muito bacana.
É uma forma, é o que eu quis pontuar, que é uma forma de a gente repensar as formas de comunicação também para chegar a mais pessoas essa informação e que isso seja uma informação que possa realmente fazer diferença na vida da pessoa. Eu queria perguntar mesmo sobre essas informações, assim, se vocês têm dicas para as pessoas que convivem, né, com o espectro autista, principalmente nesse momento, né, de ruptura de rotina e reorganização, né, e é isso. E um contato intenso, né, também. Eu vou falar dois aspectos. Vou falar primeiro e vou falar dois aspectos. Vou falar da família e vou falar do lado do autista. E para esses dois aspectos, eu vou levar em consideração tanto criança, como adolescente, como jovem adulto. Tipo assim, 20, 21 anos, que é o seguinte, a família tem que saber que nesse momento é um momento difícil para todo mundo. Mas que não caiam na armadilha de sentir dó de você. Nossa, eu não acredito que além de estar confinado, estou, às vezes, afastado do emprego, ou então vou perder um emprego e ainda tenho filho autista, mas eu sou uma infeliz. Não caiam nessa armadilha. Porque não é questão de felicidade ou infelicidade, é questão de realidade. Então, é respirar fundo, até ir para o quarto, chorar, respirar fundo e falar assim, tá legal, como é que eu vou lidar com isso? Porque eu tenho que ter qualidade com essa realidade. E aí, não tentar ser a terapeuta daquele autista. Pedir ajuda. Tem muitas lives gratuitas, tem muito curso gratuito, congressos que se abriram de maneira gratuita. Procurem ajuda. A gente não consegue sozinho. E a família precisa dessa ajuda. É muita coisa. A gente não pode desesperar, mas sozinho a gente acaba desesperando. Então, primeiro, família, encontre, busque, conquiste o seu equilíbrio da melhor maneira diante de uma situação terrível. Para o autista, a criança não. Ela vai ter que ser, de fato, monitorada no sentido de tornar mais confortável essa situação desconfortável. Entre em contato com os terapeutas, não se façam de rogado. Tem gente que está atendendo online. Busquem. Já o adolescente e o jovem autista, não pense que se ele fizer um pouquinho de esforço, ele consegue, não. Porque você sim está sofrendo, está vivendo a mesma coisa. O que te diferencia como familiar do autista é a intensidade. A intensidade para o autista é muito maior. A notícia ruim é que a tristeza é muito maior. A notícia boa é que a felicidade é muito maior, também com coisas bobas, por vezes. Aí, dá um tempo, dá um crédito, enfim, tenta descobrir o que na realidade se passa. A dica tá para baixar gratuitamente, comunicação não violenta. Maravilhoso pegar esses tópicos para aplicar, porque todos nós estamos sofrendo. Para os autistas adolescentes e para os autistas adultos, dá um tempo, respira, sua família está passando por uma dificuldade muito grande. Eles têm que entender seu cérebro neurodivergente, mas tem que entender o cérebro neurotípico deles também. A coisa está complicada para todo mundo. Agora, principalmente, tente se conhecer. Tente nomear, identificar o que você está sentindo, porque se você não conseguir, você não vai conseguir lidar com isso. E não fique acanhado de pedir ajuda. Peça ajuda, porque não está fácil para ninguém. E nesse meio não existe um super-herói. Todos somos heróis, super-heróis, se a gente se doar, se der as mãos. Eu acho que a grande dificuldade para o autista costuma ser justamente elaborar esses tantos sentimentos e nomeá-los, né, como a minha mãe falou. Por isso a gente tem que ter essa autoconsciência, olhar para si mesmo e a partir disso perceber o que
Se eu estou em casa, por exemplo, sou autista, eu estou em casa e a rotina está desandando. Observar questões de como planejamento tem, como a minha mãe falou, tem materiais gratuitos que abordam essa questão da disfunção executiva, do planejamento, e preencher com coisas que te dão leveza e ao mesmo tempo te dão preenchimento mesmo, assim, com a rotina que te dá uma plenitude de boa. Se for questão de trabalho, né, para os autistas adultos ou jovens adultos, usar esse nosso hiperfoco, né, de uma maneira bacana, mas sem cair naquela magia também de um hiperfoco em milhões de coisas e acaba não focando em nada. Escolher, claro que isso envolve fazer escolhas, né, mas escolher alguma coisa e focar nela. Agora, para o lazer, eu já acho que, pelo que eu observo, estudo, converso com profissionais também, que o lazer do autista já precisa ser mais diversificado. Porque ficar muito tempo sobre o mesmo estímulo pode ser cansativo. Então, por exemplo, eu gosto de assistir muito a filmes. Mas se eu só ficar assistindo filme o dia todo, não vai ser legal. Eu gosto de fazer meditação. Mas eu ficar fazendo 10 horas de meditação, por exemplo, no dia, direto, eu não vou colher os frutos disso para a minha ansiedade, para as minhas questões na minha vida cotidiana. Então, o que eu acho importante para as famílias e para o autista é perceber meios de lidar com essa ansiedade, canalizando, porque a ansiedade continua existindo, ela está lá, ela faz parte, muitas vezes, até tem profissionais que brincam que quase um critério diagnóstico para autismo a ansiedade. Não é, mas o transtorno da ansiedade generalizada ele é um fator que geralmente vem junto com o autismo. Mas lidar com essa ansiedade de maneira produtiva, que seja produtiva e prazerosa. Assim, canalizar para algo que realmente faça bem para a pessoa naquele momento. Tem uma coisa que pode não ser causa, mas que é gatilho para autista de toda a idade, que se chama tédio. Nossa, bem E lembrado. aí, quando o tédio é gatilho para a crise, normalmente a família não percebe e acha Nem o autista. Nem o autista. Acha que está tendo uma crise do nada. O tédio vem de mansinha, assim, começa cedo, você quer fazer alguma coisa, acaba não conseguindo, e de repente, das 7 horas, você percebe que você não fez nada durante o dia todo, aí vem a crise. Então, assim, eu sei que não está fácil para ninguém, mas a gente tem que ficar atento, porque, como tudo é um convite à reflexão, a pandemia é um convite à reflexão da gente, do autoconhecimento. Sim. E do resgate das relações mais próximas em família. Isso. Então, vamos aproveitar, né? Exatamente. Com certeza. Acho que a gente acaba tendo esse encontro mais intenso com os mais próximos, né? Agora, só um comentário, eu acho muito legal essa capacidade que vocês dois têm de transformar elementos do próprio percurso, né? Em ensinamentos de algum modo, né? Assim, como vocês compartilham, assim, acho tão sensível isso, essa capacidade que vocês têm, os dois, de transformar questões que vocês vivem, que refletem em ensinamentos para os outros, né? Sem nenhuma vontade de mestria, assim, de dizer que vocês são, tipo assim, o que vocês estão falando é verdade para todo mundo, né? Mas eu acho que no sentido de indicar, né, possibilidades, eu acho muito bonito e muito delicado isso da parte de vocês. Agradeço bastante. O autista, por isso que eu falo que o mundo do autismo é fascinante, porque a gente tem que pegar algumas características que a gente tem e transformar em benefício para a gente. E como a gente padroniza muito, logo que eu e o Victor vencemos a etapa da adolescência, que foi de muito sofrimento, a gente fez esse combinado dessas vivências não pararem na gente. Que se a gente pudesse, através de compartilhar vivências, tocar o coração de uma pessoa, já teria valido a pena. E interessante que depois isso ficou tão natural que é gostoso ouvir você falando isso, Mônica, porque a gente não tinha se dado conta. Significa que eu acho que a gente está conseguindo. É verdade.
Eu queria agradecer, na verdade, eu estou muito contente mesmo de ter conhecido vocês e agradecer pelo trabalho, assim, que é de extrema importância. Que ótimo, obrigada. E falar em obrigado, Mônica, eu e o Victor, a gente estava comentando o quão feliz a gente está por ter sido lembrado nesse projeto tão maravilhoso. O que me encanta no projeto é essa troca, né, que existe entre mim e o Victor, da ousadia da juventude com a experiência do jovem mais experiente, que no caso das jovens, que somos eu e você, sabe, Mônica? Muito bem. Então tá, pessoal, muito obrigada, Selma, muito obrigada, Vitor, obrigada, Esther, né, para a gente estar junto aí nesse momento. Opa! Realização Arte, Diferença e Corpos Mistos, UFMG.